Olá, queridos professores e coordenadores do Ministério da Criança. Todas as sugestões que serão aqui apresentadas para o terceiro trimestre foram preparadas por pessoas muito especiais, que assim como vocês dedicam tempo e buscam estratégias para guiar nossas crianças no caminho do Senhor. Que os métodos aqui apresentados possam contribuir na confecção dos materiais que serão produzidos aí na sua igreja. Gostaria de enfatizar alguns pontos importantes para o bom andamento das atividades propostas no auxiliar do professor. Primeiro, amor pelo ministério. O amor nos motiva. Segundo, estudar o material com antecedência. Terceiro, pontualidade. Quarto, organização e decoração da sala. E o quinto e último, trabalhar com incentivos. Desde já, parabenizo você, professor e coordenador, por ter tirado este tempo para acompanhar as estratégias e métodos aqui apresentados. Vamos lá? Olá, o meu nome é Odila, eu sou da Igreja Central do Rocio da cidade de Iguape. Sejam muito bem-vindas, professoras e diretoras do Hall do Berço, do Ministério Infantil. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês algumas sugestões para o terceiro trimestre, que nós preparamos com o intuito de ajudá-las, mas cada material deverá ser adaptado de acordo com as necessidades da igreja. Trouxemos aqui em primeiro a plaquinha de identificação de porta, que poderá ser feita de EVA, com figuras que vocês podem tirar da internet. Podem ser figurinhas de animais ou figurinhas de crianças, fica a critério de cada uma. Logo depois, nós temos a abertura da escola sabatina, onde você vai fazer com espelhinho a figurinha de Jesus, para que a criança se veja, ou você pode cantar, né? Quem chegou à igreja aqui. E enquanto as crianças se olham no espelho, você pode distribuir para eles tamborzinhos feitos com latinhas, né? Latinhas de achocolatado ou chocalhinhos amarrados, né? Com a fitinha, para que eles cantem enquanto as outras crianças se olham no espelho e você falando a felicidade de Jesus, né? De vê-las na igreja, e elas vão se ver no espelhinho, elas ficam muito felizes de fazerem isso. Logo depois, para as visitinhas, nós podemos distribuir para elas revistinhas contando historinhas da Bíblia. Poderá ser dada de lembrancinha para as criancinhas que vierem à nossa igreja naquele dia. Logo depois, nós temos as lembrancinhas que poderão ser usadas como incentivo de presença. Uma sacolinha feita de EVA, que você vai fazer, e lembrancinhas que já vão nos lembrar da história. A vassourinha de Samuel, o corvo da história de Elias e a casinha da Sunamita, que poderá ser usado, e também poderá ser usado uma figurinha de criança, onde você vai colocar ou estrelas ou bolinhas, para que elas levem no final do trimestre para casa como lembrancinha. Logo depois, nós temos o incentivo de oferta. Nesse incentivo de oferta, nós estamos mostrando para eles que entre a Bolívia e o Brasil existe uma ponte, e esse caminhão vai atravessar a ponte para construir igrejas, construir colégios, e aqui estão os saquinhos de materiais que serão usados, né, na construção. Enquanto eles cantam, e a parte de trás também feita toda de EVA, né? Aqui atrás pode ser recolhida a oferta. E enquanto eles cantam, a criança levará o caminhãozinho na mão para que seja recolhida a ofertinha. Com esse dinheirinho eles vão comprar material para as construções das igrejas e dos colégios que serão feitos. No mês de agosto, nós temos o Dia dos Pais,
né? No segundo domingo de agosto temos o Dia dos Pais. Trouxemos aqui 2 lembrancinhas para serem feitas. Uma camisa feita de EVA também, onde você pode colocar no bolsinho. Uma canetinha para que as crianças deem de presente para seus pais. Ou uma caixinha que você pode comprar numa casa de doces, uma caixinha onde pode ser posta ou um bombom, ou então aqui um foninho de ouvido que é bem baratinho, né? Pode ser colocado aqui. Isso depende da condição de cada igreja. Ou pode colocar uma gravata, um parzinho de meia, né? Fica a critério de cada uma de vocês. Para o momento de oração, nós temos uma almofadinha. Podemos fazer uma almofadinha, né? Bem simplesinha, bem bonitinha, onde a criança poderá se ajoelhar para fazer o seu momento de oração. E quando chegar no final do trimestre, ela vai levar para casa como uma lembrancinha da escola sabatina. No momento do aniversário, nós fizemos um bolinho feito com embalagem de bolo, né? Aquela embalagem que você compra, que você joga fora, poderá ser utilizada. Cobrimos o nosso bolo com EVA, todo coberto com EVA, com algumas frutinhas, algo bem natural. E aqui dentro você pode colocar a lembrancinha da criança, né? A lembrancinha que ela vai levar para casa de aniversário poderá ser colocada aqui dentro. E temos também como sugestão uma plaquinha com algumas bexigas, né? Onde você vai colocar o nominho da criança e uma fotinha. Você poderá colocar uma fotinha e o nominho da criança. Colocar na parede para ficar lá durante todo o ano, para que ela veja o dia que ela fez aniversário. E sempre cuidando, irmãs, para que o presente do aniversário seja sempre o mesmo presente durante todo o ano, porque nós sabemos que as crianças do rol do berço são pequenas, quando elas veem você dar alguma coisa para uma criança, elas também querem. A vez dela vai chegar e ela também vai poder tirar de dentro do bolo a sua lembrancinha. Essas foram as nossas sugestões que vocês poderão usar ou adaptar segundo a necessidade de cada uma de vocês. Que Deus possa abençoá-las, que vocês tenham um ótimo terceiro trimestre na companhia de Jesus, e lembrando sempre que o principal da nossa escolinha sabatina deve ser sempre a figura de Jesus. Vocês sempre devem lembrar, as crianças pequenas precisam de muito de incentivo, de nós estarmos sempre falando de Jesus para elas, porque é assim que elas aprendem, né? Que Deus abençoe a cada uma e que vocês tenham um ótimo terceiro trimestre. Olá, professores e auxiliares, nós estaremos agora passando para vocês algumas informações sobre o terceiro trimestre das 3 histórias, que é sobre Samuel, a mulher sunamita, né? E sobre Elias. Então, nós começamos com a primeira história, que é Samuel ouve a Deus. Nós usamos, esse daqui é um acolchoado, é uma espuma que nós colocamos com um tecido limpinho, higiênico, com a almofadinha, porque como é rol, as crianças são visuais, então elas vão querer deitar, se deleitar aqui para a gente estar contando a história. Para compor, nós colocamos aqui, fizemos de EVA, as sandálias de Samuel, né? Que ele coloca na beirinha da caminha dele. Os bebês podem estar colocando do rol, as crianças podem estar participando, interagindo da história também. Como Samuel ajudava no tabernáculo, né? Então nós temos acessórios aqui que Samuel ajuda, né? O sacerdote Eli a manter limpo o templo, né? O templo do Senhor. Lembrando que as crianças visuais, sempre a gente falar: olha, Samuel está ouvindo, Samuel está ouvindo. Será que é Eli ou é Deus que está chamando? Então, como eles são visuais, a gente temos a orelha. Como a necessidade de cada igreja é diferente, se não for da sua realidade, nós aqui trouxemos um cesto que tem assim umas arestas de palitos que pode estar fazendo como se fosse o tabernáculo. Então, nós colocamos aqui um tabernáculo pequenininho, com algumas figuras, né? Colocamos Samuel aqui, a caminha dele, né? É a caminha de Eli. Tem aqui, ó, o tabernáculo pequenininho também, que as crianças também podem estar segurando, né?
tem aqui a vassourinha, né? Sempre, ó, material de EVA para que as crianças não se machuquem, né? Essa daqui é uma outra opção para a história de Samuel, que é a primeira história do trimestre. A segunda história é alimento para Elias. Temos duas opções, dependendo da realidade da sua igreja. A primeira opção, nós fizemos esse corvo aqui em EVA, né? Que ele tem um prendedor de roupas na ponta, que ele pode estar segurando aqui um pedacinho de pão para poder estar jogando para as crianças entenderem como Elias foi alimentado. A nossa segunda opção, para quem não tem espaço para guardar, as classes são pequenas, nós temos essa dobradura Cronos. Se tem algum irmão de igreja que tem o dom de desenho, então vocês podem estar imprimindo o desenho na internet e estar pintando aqui, tá bom? Aqui fala de Elias prostrando ao Senhor, né? Falando com o rei Acabe, né? Porque ele falou, aqui tem, né? Que eles estavam adorando o Deus do Baal, mas o único Deus é o Senhor, né? E Elias ia ficar com fome, tadinho. Mas o que vem lá? O que vem lá no céu, né? O que será? São corvos. Então, o rol do berço é muito visual. E aqui tem o ribeiro, né? Então, ele é muito visual e para o rol, e essa opção é muito melhor porque você pode guardar num cantinho e as crianças podem estar visualizando, pode estar tocando e elas vão entender muito bem. Esse material em 6D, ele pode fazer em menos etapas também, pode fazer em 4D, dependendo do tempo que você tem na sua escola sabatina. O interessante é para as crianças entenderem que o material é pequeno e depois ele vai abrindo, dando dimensão e tomando aquela proporção que a criança não desejava. Então vai chamar a atenção das crianças e ela vai interagir na escola sabatina. Finalizando nosso trimestre, essa é a terceira história, né? Que é a chegada de um bebê. Nós temos duas opções. A primeira opção, né, que é a mulher sunamita, aqui, Eliseu, e o bebê que está chegando. Né, as crianças podem estar pegando, ela pode estar interagindo na classe também. Vocês podem estar levando chupetas, mantinhas, para que as crianças interajam, que está a chegada de um bebê. E aqui conta a história real. É um cenário da casa da mulher sunamita, que Elias foi visitar a casa dela e ela se inspirou tanto na palavra do Senhor, que ela decidiu fazer mais um cômodo para o profeta. O profeta ficou tão feliz que ele tinha um cantinho para ele descansar quando ele fosse evangelizar na cidade dela. E com isso, ele profetizou que daqui a um ano, quando ele voltasse, ela teria um bebê. Então, essa casa foi feita de caixa de papelão, eu revesti ela com EVA e também pintei. Os acessórios dela eu coloquei tecido para enfatizar que seriam cortinas, tapetes, mas eu fiz toda a mobília com papelão, EVA, eu coloquei alguns tecidos para fazer os travesseiros, eu deixei bem harmonioso e as crianças podem interagir com pequenos bonecos para estar enfatizando melhor a história bíblica. É com grande alegria que apresentamos as sugestões para o terceiro trimestre e desejamos a você, professor e coordenador, um trimestre abençoado e que nossas crianças sejam levadas aos pés de Jesus. Até a próxima!